Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que está rolando no Vasco, com atualizações. Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Segue lá o @Vascaíno do Cerrado no Instagram. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Ontem eu falei do jogo PSG e Bayern de Munique. Hoje eu vou trazer outro jogo da Champions, que é o Milan e o Tottenham, né? Vão jogar na Liga dos Campeões hoje, estão pagando 2,62 na vitória do Milan, 3,18 no empate, 3,12 na vitória do Tottenham. Então tá aí, Liga dos Campeões. Primeiro comentário, você vai clicar, vai abrir uma janelinha, faça o cadastro, meu amigo. Faz o cadastro no 1xBet, coloca o código promocional do Cerrado, confirma o seu cadastro e assim você já ajudou o canal demais. Aí quer fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix, eles vão dobrar em bônus para você, desde que seja o valor até R$ 1.200. Colocou 100, eles botam 100 de bônus, botou 300, eles botam 300 de bônus, até R$ 1.200. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, vamos começar as notícias, né? Depois de sair aquela confirmação da contusão do volante Jair, né? E que inclusive falaram que ele ia ficar de fora até 3 semanas, que estaria de fora do jogo contra o Botafogo e provavelmente estaria também de fora do jogo contra o Trem aqui em Brasília, que é daqui 9 dias. O cara voltou a treinar. Ele voltou a treinar normalmente e aí saiu uma informação do Atenção Vascaínos dizendo que por causa da importância do jogo contra o Botafogo, o Jair voltou aos treinos e pode ir para a partida na próxima quinta-feira do Campeonato Carioca, né, no Clássico. Aí eu não entendi absolutamente nada. Eu entendo a necessidade de pontuar nesse jogo contra o Botafogo, porque vale uma vaga ali entre os 4 para as semifinais do Campeonato Carioca, que leva o Vasco à Copa do Brasil do ano que vem. Entendo a importância do jogo, principalmente pelo prejuízo que o Vasco está correndo atrás, da derrota contra o Fluminense, contra o Volta Redonda, dos 2 empates no início do campeonato. Né? Eu entendo tudo isso. Agora, eu entendo que a questão de um jogador lesionado, ela deveria ser mais importante do que um problema imediato. Então, se você pensar em resolver um problema colocando o Jair em campo lesionado, que quem falou que ele estava lesionado foi a própria mídia, né? Ele estava com uma lesão de grau 1 ou lesão leve na coxa. Agora traz a informação que o jogador, por causa da importância do jogo, vai ser utilizado. Tomara que ele não se complique para as próximas partidas, né? A gente tem a Copa do Brasil, a gente vai enfrentar o Urubu em março, então tem muitos outros jogos importantes, e a tecnologia hoje é para isso, né? A gente não está falando de futebol de vaza, a gente está falando de botar um jogador estourado como faziam antigamente. Se detectou o início de uma lesão, é um risco colocar ele dentro de campo, mas tomara que esse departamento médico saiba o que está fazendo, né? Claro que a gente quer um jogador diferente como o Jair, e fez muita falta no jogo contra o Fluminense, né? Agora, não a qualquer custo, né? Não correndo um risco mais sério, mais grave. Aliás, esse departamento médico do Vasco, ele deve explicações ao torcedor vascaíno, né? Por que tanta lesão? Por que tanta gente se machucando? O que está acontecendo? Com relação ao Jair, como é que falam que o jogador tem uma lesão e agora vai para o jogo? Então, esse departamento está devendo muita explicação para o torcedor vascaíno. Vamos aguardar para ver se ele vai mesmo para o jogo ou se vai ter alguém se posicionando a respeito desse assunto. Sobre o Orelhano, não está atuando aí os 90 minutos, né? Desde que chegou, só joga um tempo. Quem falou dessa situação foi o jornalista Lucas Pedrosa, que disse que o jogador não tem atuado porque ele tem um déficit, né? Ele tem um desequilíbrio muscular, né? E a tendência é que, com o passar do tempo, ele vá ganhando mais minutagem, ele vai jogando, vai estar mais dentro de campo. É o chamado filé de borboleta, né? Que é o que a gente chamava o PEC antes, né? Então, um jogador, eu não entendo, jogou as principais competições pelo time dele na Argentina, né? Inclusive Libertadores, campeonato argentino, e chega, não tem equilíbrio físico para jogar um campeonato carioca. Porra,
estou falando que tem muita coisa que esse departamento fisiológico, o médico do Vasco precisa vir para dar explicações para a torcida, né? Eu não espero que venham dar, mas não estou entendendo esse início de temporada com relação a lesões, a jogadores sem condições físicas. Vamos aguardar para ver no que vai dar. Bom, o Vasco está muito próximo de fechar mais uma contratação, né? Depois de conseguir encerrar a novela Capasso, uma informação lá do Atenção Vascaínos de que o Vasco pode fechar aí ou sacramentar a contratação do atacante Lelê, aquele que joga no Volta Redonda, mas pertence ao Profut, né? Então até quinta-feira pode ser acertado o empréstimo com opção de compra do atacante. Veja bem, eu achei que era com obrigação, mas não é. É um empréstimo com opção de compra. Se eu não me engano, quem veio por empréstimo com obrigação de compra é o goleiro Ivan. Depois eu vou constar, mas eu acho que é ele que veio com obrigação de compra. Então tá aí a situação do Lelê, é um jogador de 25 anos de idade, 1,89 m, faz a função do Pedro Raul, mas é um ponta esquerda também, né? Aquele jogador de lado de campo que a gente falou que tá faltando para o Vasco, né? Se não vem as grandes contratações, pelo menos vem mais aposta, né? Porque o Vasco tá cheio de apostas. O Alex Teixeira, né, que fez ali o seu melhor jogo contra o Fluminense, na partida passada, para mim, desde que ele chegou, foi a melhor partida dele. Ele deu uma entrevista ao GE, né, falou sobre um ano diferente, que está confiante para dar muitas alegrias ao torcedor do Vasco. Eu vou ler, abre aspas, para o Alex Teixeira, que disse, ó: este ano está sendo totalmente diferente, estou conseguindo fazer uma pré-temporada com jogos, conseguindo ritmo, jogando e nos treinos, e isso está me deixando confiante. Estou dando o meu máximo e até o final do ano eu vou dar muitas alegrias ao Vasco. De fato, ele tem jogado melhor do que o ano passado, né? E inclusive eu falei aqui, o Alex Teixeira, pelo que ele fez lá, vindo para o Vasco numa metade de Série B, né? Entrando numa sinuca de bico que ele entrou, com aquele time horroroso, né, para jogar uma Série B, aceitando redução salarial, tinha sim que, por hombridade, né, ir lá e fazer, ou por reconhecimento, renovar o contrato dele. Eu não falei que ele deveria ser titular, falei que ele seria um ótimo jogador para compor o elenco. Aí quem vai brigar com a relação à questão física, a ser titular, é ele, aí o problema é dele dentro do elenco, né? Mas que ele deveria renovar o contrato, quem acompanha o canal aqui viu que eu sempre falei isso. Bom, vou aproveitar o Alex Teixeira para falar uns números aqui, né? O Vasco chegou a 108,5 milhões em contratação. Tá aqui, ó, Pedro Raul 10,4, o Patrick de Lucas 0,800, o Léo Pelé 16, o Piton 16,5 milhões, o Bambu 0,800, o Pumita 10 milhões, o Jair 13,2, o Orelhano 20,7, é o mais caro, o filé de borboleta, né? Filé de borboleta deve ser caro mesmo, né? O Ivan 0,800, o Léo Jardim 13,9 milhões e o Capasso, que chegou agora 7,8 milhões, total 108,5 milhões de reais. Na minha opinião, dos 0,800, o melhor custo-benefício é o Ivan, que chega de graça por empréstimo, e para mim vinha numa sequência que deveria ter sido mantida, né? E dos jogadores que rolou uma grana aqui na contratação, para mim o melhor custo-benefício até agora, o Léo Pelé. Para mim, disparado, o Léo Pelé é o jogador mais regular de todos esses contratados. Gosto do Jair, gosto dos laterais. A gente não tinha laterais há muito tempo, temos bons laterais sim, né? Pode nego que não gosta e ficar falando que não, mas temos bons laterais. Falei do Jair e para mim, desses aí daqui que mais me surpreendeu negativamente até agora foi o Pedro Raul. Esperava mais do Pedro Raul. Vamos ver se ele volta a fazer os gols que ele vinha fazendo na temporada passada. E não significa que ele esteja jogando mal não, viu? Não acho que ele está jogando ruim não. Até coletivamente ele tem rendido, mas para a função dele está deixando a desejar. Outros números aqui, o Vasco Trem aqui em Brasília, na próxima quinta-feira, já abriu as vendas de ingresso hoje para quem é cliente BRB, né? E na sexta-feira libera também a venda para, ou é na quinta ou é na sexta, para quem não é cliente BRB, para geral. Os valores, né?
A cadeira superior leste, que é o anel superior, R$158, a meia R$79, esse é o mais barato. R$79 é o ingresso para você ir assistir o Vasco na Copa do Brasil. R$79. Tá aí a meia entrada, porque você pode levar 1 quilo de alimento. A cadeira inferior, a parte de baixo, sul e norte, que é atrás do gol, né? R$99 a meia. Vou botar a meia, que é o que todo mundo paga. R$99 a meia. E a cadeira inferior leste-oeste, que é a que eu fui, que fica dos lados do campo. Eu fiquei ali do lado do banco de reserva, que foi a cadeira oeste, que provavelmente deve ser aonde eu vou de novo, né? A meia entrada R$139 a cadeira inferior, lado leste e oeste, que são os lados de campo. Tá aí os ingressos para os jogos, o jogo do Vasco na Copa do Brasil, aqui em Brasília, contra o Trem. Para finalizar, vou trazer uma matéria que saiu no UOL, falando sobre o prejuízo que a Brax, a empresa que deteve os direitos do Campeonato Carioca, tomou sem o Vasco e o Botafogo, né? Inclusive o sócio da empresa lá, Bruno Rodrigues, ele falou ao UOL, admitiu o prejuízo sem Vasco e Botafogo, e essa situação de vender o direito de transmissão para a Band sem ter a certeza que a Band vai transmitir a final. Ela compra um pacote sem ter essa certeza, porque se o Botafogo vai para a final e é mandante, ou o Vasco, ou vai Vasco e Botafogo, acabou para a Band que não vai transmitir, porque ela não tem o direito de transmitir Vasco e Botafogo. A mesma coisa acontece com o Cazé, se o Flamengo e o Fluminense forem para a final, ele não vai transmitir a final, então fica um negócio assim muito bagunçado. Ele admite o prejuízo e fala que vai chamar Vasco e Botafogo para fazer uma renegociação, uma nova oferta com novos valores, oferecer inclusive mais, para que fechem para a próxima temporada, para o próximo Campeonato Carioca. Vamos aguardar para ver o que vai rolar. Hoje tem aquela reunião lá na CBF para tratar aí o aumento do número de estrangeiro e a redução de número de times que caem para a segunda divisão. Isso é o que eu tinha para você hoje, né? Deixa o joinha, curte o vídeo, comenta, que é importante também. Desejar para você um dia abençoado, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.